Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez. Essa, esse vídeo aqui ele representa a primeira parte da primeira aula propriamente dita. Eu vou versar um pouquinho sobre o esporte de uma maneira geral, trazendo aspectos históricos, conceito, dimensões sociais e tipos e modalidades do esporte, certo? Esses vídeos eles são mais de direcionamento, porque junto com os vídeos eu vou estar enviando para vocês um material de apoio com um roteiro muito mais detalhado do que esses vídeos. Esses vídeos são só para elucidar mesmo sobre o conteúdo. Então a gente vai começar com o contexto histórico a historicidade do esporte, que pode ser dividido em duas grandes fases ou duas grandes eras, que aí vai ser o esporte na antiguidade e o esporte moderno. O esporte na antiguidade, a gente entende que, como qualquer outra prática corporal, o esporte ele acompanha a história do homem, desde a antiguidade, desde a pré-história, certo? Então lá na pré-história, o homem ele utilizava o seu corpo como forma de sobrevivência. Tinha um caráter utilitário guerreiro. O que é isso, professor? Ele utilizava seu corpo para funções básicas da vida: caçar, pescar, correr, saltar, se defender, atacar, certo? Com o passar do tempo, a gente começa a ter a formação das civilizações em determinados pontos do mundo. E cada civilização ela vai abordar o exercício físico ou o esporte propriamente dito de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente tem os japoneses e os chineses adotando o esporte tanto num viés higiênico, que seria voltado para a saúde, voltado para a melhoria da sua população, como de um viés de preparação de guerra. Lá na Grécia, a gente também tem outras abordagens para com o esporte. A gente tem um ideal de beleza grego, que seria a junção perfeita entre corpo e mente. E os gregos eles sempre buscavam a perfeição, seja física, seja mental. E então entrava aí a prática esportiva, certo? Com ginásticas, com corridas, com o atletismo propriamente dito. E é lá na Grécia que nasce uma das principais contribuições para o esporte na antiguidade, que aí vão ser os Jogos Gregos, certo? Que era realizado de 4 em 4 anos como forma de homenagem a Zeus, certo? Basicamente isso que a gente precisa entender do esporte na antiguidade. A gente poderia passar a noite inteira detalhando esses fatos, mas não vem ao caso. Já a segunda fase do esporte, que é o esporte moderno, ele surge no início do século XIX, lá na Inglaterra, a partir dos entendimentos de Thomas Arnold, que ele entendia o esporte em 3 esferas: jogo, competição e formação. Na antiguidade a gente já tinha o esporte como jogo e já tinha o esporte como competição, mas a gente não tinha o esporte como formação. Formação voltada para o lado da educação, de valores morais, de socialização, de inclusão. Então, todos esses aspectos a gente não tinha lá na antiguidade. E com o Thomas Arnold a gente começa a ter isso lá na escola em que ele ensinava, que era o Colégio Rugby. Ele traz a prática esportiva para dentro da escola e ele faz com que seus alunos comecem a processar, vamos dizer assim, o conhecimento através do esporte. Os seus alunos eles começam a sistematizar regras, códigos, sistematizar condutas dentro do esporte. Só que essa sistematização ela não fica só dentro do colégio que Thomas Arnold trabalhava, que Thomas Arnold lecionava. Ela se expande para a sociedade. Então, o que era uma cultura ou uma conduta escolar, ela se expande para a sociedade, certo? Visualizando isso, Pierre de Coubertin, que é um francês, um sociólogo,
Esses carinhas de antigamente, eles tinham diversas facetas, sociólogo, professor, historiador, enfim. Ele começa a visualizar nessa prática esportiva voltada para a sociedade uma ferramenta de convívio social. Por quê? Ele visualizava que as pessoas não conviviam tão bem. A gente tinha muitos conflitos entre as pessoas por pouca coisa. Então, Pierre de Coubertin, ele vê no esporte uma maneira de fazer com que as pessoas convivam de uma forma mais harmônica. Que é até uma coisa que a gente também tenta lá na escola, com a nossa Copa de Futsal. Mostrar que, mesmo a gente competindo, mesmo tendo o outro ali para competir com a gente pode ter uma convivência harmônica numa boa, certo? Pierre de Coubertin, ele começa a fazer com que esse processo ele fique cada vez maior, cada vez mais grandioso, sendo até errada essa minha forma de falar. Mas esse processo ele fica tão grandioso que Pierre de Coubertin tem um sucesso tão grande nisso que ele consegue restaurar os Jogos Olímpicos, que a gente tinha visto como Jogos Gregos lá na Antiguidade. Então, em 1892, Pierre de Coubertin, ele, com essas ideias do esporte para a sociedade, ele retoma a restauração dos Jogos Olímpicos. Porém, os primeiros Jogos Olímpicos eles só acontecem em 1896, lá em Atenas, certo? Esse é um outro grande marco histórico para a história do esporte. A gente vai ter outras contribuições aqui também nos Estados Unidos, com a Associação Cristã de Moços, mas eu estou me atendo só ao que realmente é o mais trivial, para que o vídeo também não fique tão longo e não fique cansativo, certo? E o termo esporte, propriamente dito, ele evolui do termo desporto, que vem uma coisa nada a ver, mas que quando você vai a fundo, você consegue entender uma certa lógica, que era com marinheiros que trabalhavam em navios. Quando eles atracavam nos portos, eles queriam sair do porto para ter atividades recreativas, para se divertir, para ir em bares, enfim, atividades que pudessem fazer com que eles descansassem, se divertissem um pouco. Então, esse termo sair do porto evolui para desporto, que hoje a gente trata como esporte, certo? Conceito do esporte. Vai ser uma atividade física, competitiva e institucionalizada. O que é isso, professor? Sistematizada, que possui regra, possui documentação, possui associações, federações, confederações, certo? Que envolve esforço físico vigoroso ou mental. Não é porque é um esporte que a gente não vai ter o esforço mental. E a gente vai ter até esportes que o esforço mental ele vai ser superior ao esforço físico. Com o uso de habilidades motoras complexas ou relativamente complexas, em que a participação é motivada por fatores intrínsecos e extrínsecos. O que são isso? Fatores que vêm da gente, gosto, aptidão, vontade, e fatores extrínsecos, o que vem de fora. Pessoas que são ídolos, o que a sociedade vende através do esporte, enfim. Tem outro conceito, mas esse conceito ele é mais próximo ao lado lúdico do esporte, vamos dizer assim. Seria a prática metódica individual ou coletiva de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde, e ou competição. Beleza? E a gente vai partir do conceito para as dimensões do esporte, que está previsto até em lei, na Lei Pelé, número 9.615, do ano de 1998, que estabelece 3 dimensões para o esporte: educacional, esporte de participação e esporte de performance. O educacional, também entendido como esporte escolar, é o esporte que a gente vivencia na escola, em que o seu principal objetivo é o aprendizado de condutas, de normas, de valores morais, tudo através do esporte, certo?
Geralmente acontece na escola, mas também pode acontecer em algum projeto social, com os mesmos fins. O esporte de participação é o esporte que ele extrapola o âmbito escolar e vai ser colocado dentro da comunidade. Como assim, professor? É aquele esporte voltado para o lazer, que a gente pratica no tempo livre. Ele também tem a formação de conduta, de normas, de valores morais, mas ele se preocupa bem mais com a maior participação de todos. Não que o esporte escolar não se preocupe com isso, mas o esporte de participação, ele não se preocupa tanto com a passagem de conteúdo. Ele se preocupa mais com realmente o participar, o praticar o esporte para se divertir. E por fim, o esporte de rendimento, que aí a gente vai entender também como o esporte de alto nível, que seria o esporte profissional. É o esporte que é envolvido com o mercado, certo? Com clubes profissionais, com federações, enfim. Tipos de esporte. A gente vai ter uma nova abordagem, que vai ser esportes com interação do adversário e sem a interação do adversário. Eu vou detalhar aqui para vocês os esportes de invasão e os esportes de rede divisória, certo? Nos esportes sem interação do adversário, a gente tem 3 tipos: esportes de marca, esportes técnico-combinatórios e esportes de precisão. Não vou detalhar para o vídeo não ficar tão longo, mas no material de apoio que eu vou mandar para vocês está bem detalhado essas informações. Já no esporte com interação dos adversários, a gente vai ter o esporte de combate, esporte de campo e taco, esporte com rede divisória ou parede de rebote e esporte de invasão. Que nesse momento são as 2 últimas. Nesse momento, acho que a gente precisa ter um pouquinho de atenção. As outras a gente vai trabalhando ao longo do ano letivo, até mesmo quando a gente voltar, certo? O esporte com rede divisória é aquele esporte em que a gente vai ter uma rede dividindo o espaço de jogo, beleza? E a gente vai ter arremesso, lançamento e rebatimento de bola em direção à quadra adversária. Um exemplo disso, o nosso voleibol, vôlei de praia, tênis de mesa, certo? A gente também tem a parede de rebote, mas que não faz parte tanto da nossa sociedade, da nossa comunidade, dizendo assim, né? Que vai ser quase do mesmo jeito. A gente vai ter uma parede delimitando uma área de jogo, certo? Que, como exemplo, a gente tem raquetebol ou squash. E, por fim, esportes de invasão, que é a modalidade que traz a maioria dos esportes coletivos que a gente conhece, que vão ser disputas entre 2 equipes que tentam ocupar um setor de campo ou quadra defendida pelo adversário, tentando marcar pontos e também evitando sofrer pontos. Pontos podem ser gols, cestas ou touchdown. Touchdown, professor, o que é isso? Vai ser o ponto do futebol americano. Só que aí a gente não vai especificar muito sobre isso. E os esportes de invasão que a gente trabalha com mais frequência, vamos dizer assim: basquetebol, futsal e handebol, certo? Nas próximas aulas eu vou especificar mais esses conhecimentos. Próximo vídeo, que vai fazer parte ainda dessa primeira aula. Esse vídeo que eu estou gravando agora, ele é o primeiro vídeo da primeira parte da primeira aula. A gente vai ter a segunda parte da primeira aula, que vai ser a especificação do esporte de cada série. Para o primeiro ano, voleibol. Para o segundo ano, handebol. Para o terceiro ano, basquetebol. Certo? Até o próximo vídeo, pessoal.